Antes de falar análise combinatória, vocês precisam saber o que é fatorial, tá? Como que é calcular o fatorial de um número. Para calcular o fatorial de um número, pessoal, é este número aqui, ó. É o n com exclamação, que na matemática é chamado de n fatorial, tá? Você vai precisar multiplicar todos os seus números, todos os fatores, sempre uma unidade a menos que o anterior, até chegar no último, 1. Então, o que seria 5 fatorial, por exemplo? O 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 dá 120. Tá? Então, o fatorial sempre é multiplicar os números naturais, uma unidade a menos sempre até chegar no 1. Você pensar no 6 fatorial, vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Existem algumas observações aqui que vocês precisam ter em mente, que é o 1 fatorial, que vai ser considerado 1, e o 0 fatorial, que também vai ser considerado sempre 1. Tá? Então, 1 fatorial é 1, e o 0 fatorial vai ser 1. Tá? Sobrando um tempinho no finalzinho da aula, se der tempo de eu falar tudo, tem que falar, eu explico por que o 0 fatorial é 1. Tá? Tem uma explicação por isso, não foi ninguém que inventou isso aqui do nada, não. E para análise combinatória, vocês precisam saber trabalhar, operar com esses números fatoriais, que são simplificar números fatoriais. Tá? Vamos pensar o seguinte, se eu quero calcular 13 fatorial dividido por 11 fatorial, você não precisa, neste caso, trabalhar com o fatorial até chegar no 1. Tá? Porque você pode trabalhar com simplificação. Pensa comigo. 13 fatorial é maior que 11 fatorial. Tá? E então você pode caminhar sempre do maior até o menor. Então você vai ter 13 vezes 12 vezes 11 fatorial. O fatorial só vai sumir quando ele chegar no 1 ou você cancelar ele. Tá? Como eu caminhei com o 13 até o 11 apenas, eu tenho que manter o sinal aí dele aí, que é a exclamação. Tá? Porque eu não cheguei até a 1, eu não fiz vezes 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Por que eu não preciso? Porque eu sei embaixo que esse número está sendo dividido por 11 fatorial. E 11 fatorial em cima com 11 fatorial embaixo você pode cancelar. Então, na verdade, 13 dividido por 11 fatorial nada mais é que 13 vezes 12. Tá? Que vai dar 156. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês, sempre levar o maior fatorial no menor fatorial. Outro exemplo, suponha que eu tenho 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Aqui, nessa divisão aí, de 10 fatorial dividido por 4 vezes 6 fatorial, vocês viram que agora você tem 3 termos que tem o símbolo do fatorial, que é a exclamação. Então você tem que escolher qual que você quer cancelar. É sempre um de cima com um de baixo. Tá? Você não pode cancelar dois de baixo, porque o cancelamento se dá através da divisão. Beleza? Então nós temos que pensar, quem que eu vou caminhar? Eu vou caminhar sempre o maior no menor. Né? Sempre um de cima com um de baixo. Porém, vocês estão vendo que de cima é 10 fatorial, já é o maior. E o de baixo tem 2. Você sempre escolhe o caminho mais curto. Eu babei aqui. Você sempre escolhe o caminho mais curto. Olha, pensa, se eu caminhar com 10 até o 6, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Se eu caminhar até o 4, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá vendo que o caminho para chegar no 4 fatorial é maior. Então ele vai ser mais longo. Então caminhe com até o 6. Sempre escolham os dois maiores números da sua simplificação. Então olha lá, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial.
dividido por 4 fatorial, 6 fatorial. O 6 fatorial eu não preciso desenvolver, porque eu vou conseguir cancelar. Porém, o 4 fatorial eu não consigo cancelar com ninguém. Então eu preciso eliminar esse fatorial para fazer conta. Como que se elimina o fatorial? Ou você elimina o fatorial cancelando, igual eu fiz aqui, ou chegando até 1. Como sobrou o 4 fatorial sozinho, nós vamos ter o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você conseguiu eliminar o fatorial, porque você levou o número até o número 1. Agora, como você tem só multiplicação, você vai fazendo as devidas simplificações, né? Por exemplo, 4 vezes 2 é 8. Então eu posso cancelar com o 8 de cima. 3 eu posso simplificar com 9, vai sobrar 3 aqui. Então, quais são os números que eu preciso multiplicar para resolver esse 10 fatorial, 4 fatorial e 6 fatorial? 10 vezes 3 vezes 7, que dá 210. Tá? Então, para a gente passar para análise combinatória, vocês precisam ter esses conhecimentos básicos de análise de fatorial, tá? Que são as simplificações e quando você vai eliminar o seu sinal de exclamação. Beleza? Alguém tem dúvida nessa parte? Não entendeu a simplificação? Quer que eu faça mais um exemplo antes de passar para a análise combinatória? Se quiser, só falar, vai, faz mais um exemplo aí para mim. Tá tranquilo? Tá. Então, beleza. Quando chegar na análise combinatória agora, a gente vai fazendo mais aí. Caso tiver dúvida, vocês vão surgindo aí. Pessoal, o que é a análise combinatória? Análise combinatória, você vai efetuar problemas de contagem. Você precisa contar quantas são as soluções de um certo problema, tá? Não precisa saber quais, mas eu quero saber quantas. Por exemplo, eu tenho aí uma bandeira com 3 faixas, né? 3 faixas horizontais, distribuídas aí em 4 cores. Eu tenho azul, branco, vermelho e preto. Quantas são as formas possíveis de pintar essa bandeira? Eu não quero saber quais, eu te perguntei quantas. Você pode pintar de quantas formas diferentes essa bandeira, né? Outra coisa, outro exemplo de análise combinatória que é problema de contagem. Você vai montar uma senha de um banco. A senha é 4 números. Quantas senhas possíveis você pode pensar? O exercício sempre vai te perguntar quantas. Ele não vai te perguntar quais, porque geralmente a resposta é muita. Né? Então, quantas são as senhas que eu posso formar para um banco, né, de quatro números? Nós precisamos saber calcular isso. E a análise combinatória vai nos trazer raciocínios suficientes para isso. Tá? É uma matéria difícil? Sim. Tem questão difícil? Tem. Tá? Mas são questões interessantes de pensar. São questões que envolvem muito raciocínio, muita interpretação, né? Você precisa ter um raciocínio amplo aí a respeito das situações, problemas trazidas aí. Eu vou começar com casos fáceis aqui e depois nós vamos aumentar os níveis, tá? Porque existem aí 3 casos de análise combinatória. 3 casos de problemas de contagem, tá? Que é o arranjo simples, tá? A combinação e a permutação. São os 3 casos que o Enem cobra aí. Porém, essa permutação pode vir com elementos repetidos e a combinação também pode vir com elementos repetidos. Tá? Então nós vamos estudar esses casos agora separadamente. Vou colocar aqui na tela para vocês algumas situações, tá? Que nós vamos interpretar. Vamos supor que com os números de 1 até 9, com os logaritmos, né, os decimais aí de 1 até 9, excluir o zero por enquanto. Você precisa formar para mim uma senha de 3 logaritmos. Vai pensando nessa situação.
com os números de 1 a 9, suas possíveis escolhas são números de 1 a 9, você precisa escolher 3. Tá? Vamos pensar aqui que sem repetição. Não pode repetir. Gosto muito de trabalhar nas combinatórias com esses tracinhos, tá? Que ajuda bastante no raciocínio, vocês vão entender depois aí. Outra situação. Vamos pensar aqui agora que eu tenho 4 pessoas. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. E eu preciso colocar essas pessoas sentadas em uma fila com 4 poltronas. Primeira poltrona, segunda poltrona, terceira poltrona e 4 poltronas. É a situação. Vou perguntar para vocês, de quantas formas eu posso acomodar essas pessoas aqui? Vamos supor que elas vão no cinema, essas 4 pessoas, e elas têm 4 pessoas aí, 4 poltronas para se sentarem. De quantas formas a gente pode montar essa fila? Terceiro caso. Vamos supor que também eu tenho aí 4 pessoas, A, B, C, D. Porém, agora eu preciso escolher 3 pessoas deste grupo para montar uma comissão. Tá? Eu tenho aí 4 pessoas aí, A, B, C, D, e essas pessoas eu preciso escolher 3 delas para montar uma comissão para mim. Quantas são as comissões possíveis de serem montadas? Então, vamos começar a interpretar cada um desses casos aí. Vamos pensar em opções de escolha, tá? Para cada casinha, para cada tracinho que eu coloquei. Se eu quero formar aqui números de 3 logaritmos, 1, 2, 3, eu preciso pensar em opções de escolha, né? Quantas são as minhas opções de escolha para escolher o algarismo da centena? Qualquer um dos 9. Qualquer um dos 9 eu tenho escolha. Eu posso colocar 1, pode começar com 2, pode começar com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Então eu tenho 9 opções de escolha. Vou colocar aqui embaixo. Esse 9 não é o algarismo 9, pessoal. Esse 9 são as opções de escolhas que vocês têm para determinar qual vai ser o primeiro número escolhido. Alguém consegue me responder aí? Pode ser pelo chat. Quantas opções eu tenho para o segundo algarismo? Muito bem, 8. Vaguinho, mas por que 8? Você tem 9 números. Mais um já foi escolhido, que eu já não escolhi o primeiro algarismo. Então quer dizer que da minha opção de escolha, que eram 9, um já foi. Sobraram 8. Porque o exercício pediu sem repetição. Então, nós temos aí 8 opções de escolha. Beleza. Seguindo o raciocínio, eu preciso escolher agora o último algarismo, né? Esse último algarismo, como lá do seu grupo de escolha, que é de 1 até 9, você já escolheu o algarismo da centena, o algarismo das dezenas, então falta eu escolher o algarismo das unidades. Mas 2 deles não podem ser escolhidos de novo, porque eu pedi sem repetição. Então, sobraram 7 opções de escolha. O que eu vou fazer aqui agora é chamado princípio fundamental da contagem. Eu tenho opções, eu tenho escolhas. Eu preciso escolher o primeiro o número, que é a centena. Depois eu tenho que escolher a dezena. Depois eu tenho que escolher a unidade. Você está escolhendo 3 números. E esses 3 números precisam ser combinados para formar a senha. Né? Caímos aí no princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Você vem e multiplica todo mundo. 9 vezes 8 vezes 7, que vai dar 72 vezes 7. Você vai conseguir formar 504 números com essas configurações. Tá?
Princípio multiplicativo, você vai entender bem, é o seguinte, por exemplo, eu tenho 4 pares de tênis, 3 calças. De quantas formas eu posso combinar o meu vestuário? Se eu tenho 4 pares de tênis, esses 4 pares de tênis eu posso pegar com qualquer uma das 3 calças. Um desse par, esse tênis aqui, eu posso pegar com qualquer uma, eu posso usar com qualquer uma das 3. Esse aqui, qualquer uma das 3. Esse aqui, qualquer uma das 3. Esse tênis aqui, qualquer uma das 3. 3, 3, 3, 3, 4 vezes 3. Então você fez do princípio multiplicativo, 4 vezes 3. Tá? Então, este é o princípio multiplicativo, que é o mesmo que eu usei aqui. Ó. 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 504. Beleza, não vamos falar de fórmula ainda. Vamos passar para o segundo caso. 4 pessoas que precisam se organizar em 4 poltronas. De quantas formas eu posso colocar essa galera em fila? Novamente, é opções de escolha. Você tem que começar a pensar no problema passo a passo. Você não tem que pensar em tudo de uma vez. Beleza, tem 4 pessoas em pé. Vamos pegar a primeira e colocar sentada. Alguém gostaria de responder quantas opções eu tenho para a primeira poltrona? Quem que pode sentar na primeira poltrona? Qualquer um dos 4. Exatamente. Então você sempre trabalha com opções de escolha. Então aqui embaixo eu vou colocar a minha quantidade de escolhas. Eu tenho 4 pessoas possíveis para sentar na primeira poltrona. Beleza. Pega o miliante lá, vem cá, nego. Senta ali e fica quietinho aí. Beleza. Agora sobraram apenas 3 pessoas em pé. Essas 3 pessoas em pé, eu preciso escolher uma para se colocar na segunda poltrona. Então sobraram 3 opções. Pega mais um neguinho, coloca sentado, sobrou o quê? 4 vezes 3. Beleza, 2 pessoas já estão sentadas. Vamos supor que o A já sentou e o C já sentou. Quantas opções de escolha eu sobrei para a terceira poltrona? Ou você coloca o B sentado, ou você coloca o D sentado. Então sobraram 2 opções de escolha, uma opção de escolha. Aqui, todo mundo. Princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 formas diferentes de você acomodar as 4 pessoas em 4 poltronas. Vamos pensar aqui. Olha a diferença do primeiro caso para o segundo caso. O segundo caso, o meu grupo de escolha eram 9 elementos. E eu estou escolhendo 3 escolhas. Eu preciso escolher 3 elementos. Então você tinha 9, está escolhendo 3. Olha o segundo caso. Você tinha 4 elementos de escolha total, né? 4 elementos totais, 4 opções de escolha. E escolheram os 4, porque todo mundo tinha que ficar sentado, não ficou ninguém em pé. Então vocês podem notar que, no primeiro caso, o seu grupo de escolha é maior que a sua escolha. Né? O grupo que você. A quantidade de números que você tem para escolher é maior que aqueles que vocês precisam escolher, né? Porque 9 tem que escolher 3. No segundo caso, não. Eu tenho 4 elementos e preciso escolher os 4 elementos. Vamos para o terceiro caso agora. O que seria o terceiro caso? 4 pessoas, mas eu preciso formar um grupo de 3 pessoas. Beleza? Novamente, vamos trabalhar com opções de escolha. Vocês viram que a análise combinatória ela gira em torno de possibilidades. A análise combinatória gira em torno de escolhas de um certo elemento. Né? Aqui vocês viram que está escolhendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui eu escolhi o primeiro, segundo, terceiro. Vamos escolher aqui também, é o mesmo raciocínio. São raciocínios intuitivos. Se eu quero formar um grupo de 3 pessoas escolhidas a partir de 4 pessoas, quem que pode ser o primeiro integrante do grupo? Pode ser o A, ou o B, ou o C, ou o D. Beleza. Pode ser 4, qualquer um dos 4.
Vamos supor que eu escolhi o meliante B. Quem que eu posso pegar para o segundo integrante do grupo? Poderia ser o A, poderia ser o C ou o D. Sobraram três. Três opções de escolha. Vamos supor que o D apareceu lá. Está lá o B e o D no grupo. Para a última pessoa do grupo, o último integrante do grupo, ou você vai chamar o A ou você vai chamar o C. Duas opções de escolha. Princípio fundamental da contagem. 4 vezes 3 vezes 2, 24. Porém, pessoal, já eu chego nessa parte de repetição, Maria Eduarda. Só um minutinho. Eu já vou falar dela também. Porém, vamos analisar o último caso. Será mesmo que eu consigo formar 24 grupos com aqueles elementos? Ou eu deixei de pensar em algum detalhe? Alguém conseguiria compartilhar aí qual detalhe que eu deixei de pensar no último caso? Eu fico perguntando porque eu preciso instigar o raciocínio de vocês, tá? Porque às vezes eu fico perguntando, porque a análise combinatória é raciocínio puro. Aí eu vou tentando instigar aí vocês a pensarem nas possibilidades aí. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos montar um grupo entre nós aqui. Quero formar um grupo Tiago, o Vitor e a Júlia. Ah não, Vaguinho, eu não quero o Tiago, o Vitor e a Júlia, não. Aí a Maria Eduarda veio e fala assim, pega a Júlia, o Vitor e o Tiago. Mudou o quê? Nada. Eu tinha dito, não, eu quero formar um grupo, vou escolher três de vocês. Estou escolhendo o Tiago, o Vitor e a Júlia. A Maria Eduarda veio e falou, não, não escolhe eles não. Escolhem para mim a Júlia, o Vitor e o Tiago. Aí eu falo para Maria Eduarda, mudou em que a minha escolha? Nada. Estão entendendo? Então eu preciso aqui, nesse caso, pensar na questão de grupos lá, que eu contei 24 possíveis grupos, existem grupos que foram contados mais de uma vez. Quais grupos? Por que, Vaguinho, que foi contado mais de uma vez? Nesse exemplo que eu dei aqui agora para vocês, eu falei Tiago, Vitor e Júlia. A Maria Eduarda falou Júlia, Vitor e Tiago. Só aí já foram contados duas vezes. Mas a Ana Luísa pode vir falar: não, eu quero o Tiago, o Vitor e a Júlia. Tiago, Júlia e Vitor. Tá vendo que eu estou trocando a ordem dos nomes que eu falo, mas simplesmente não está acontecendo nada com o grupo? Então eu preciso contar quantas vezes que cada grupo lá escolhido se repetiu na nossa contagem. Por exemplo, vamos pensar aqui. Olha, é um grupo possível ABC? É um grupo possível ABC. Esse grupo aqui, ó, ele está aqui dentro dos 24. Mas o ACB também está contado aqui nos 24. Mas é o mesmo grupo, olha lá. É o mesmo grupo. O BAC é o mesmo grupo, que também está contado no 24. Então vocês podem notar que apenas a ordem dessa galera aí não está alterando o grupo. Isso quer dizer que até agora eu repeti esse grupo 3 vezes. Porém, eu tenho mais repetições. Olha aqui. BCA, CAB, CBA. Esse grupo é um grupo só. E lá dentro dos 24, ele está considerando como 6 grupos distintos. Mas é a mesma coisa. Então, eu preciso pensar em alguma coisa aqui para resolver esse problema. Qual? O que a matemática me ajuda a resolver nisso? Cada grupo que eu pensei, ele foi contado 6 vezes a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu preciso dividir esse cara por 6. Que dá exatamente 4 grupos só, não 24.
24 porque cada um desses 4 foram contados 6 vezes. Esse foi contado 6, esse foi contado 6, esse foi contado 6 e esse grupo foi contado 6. 4 vezes 6 deu 24 lá, né? Mas no caso de grupos de pessoas, no caso, eu precisei pensar além um pouquinho, né? Para resolver esse problema da contagem errada. Então, aí que vai chegar a fórmula da combinação que eu vou passar para vocês. Eu nunca passo para meus alunos a fórmula primeiro. Eu sempre passo, entenda o raciocínio. Depois eu jogo a fórmula no meio para você entender por que da fórmula. Aí, Maria Eduarda, vai resolver esse problema que você falou. Quando o número for muito grande, como que eu vou adivinhar? Né? O que eu quero passar para vocês aqui é instigar o raciocínio de vocês. Tá? Depois eu vou passar a fórmula para vocês aí. Aqui, mas por quê? Será que eu precisava contar esses 6? Vocês viram que eu contei um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que eu precisava ter escrito todos eles para contar 6? Não. Eu poderia pensar nesse caso aqui, ó. Segundo caso, olha. O que eu poderia fazer? Mas peraí, se eu tenho 3 pessoas, de quantas formas eu posso falar o nome dessas pessoas? Eu tenho que falar o nome da primeira, da segunda e da terceira pessoa. Aqui, ó, eu tenho 3 opções de escolha para falar o primeiro nome. Ou eu chamo A, ou eu chamo B, ou eu chamo C. Vamos lá, chamei o A. Segundo nome que eu vou chamar, ou eu vou chamar o B, ou eu vou chamar o C. Eu tenho 2 opções de escolha. Vamos pensar que eu chamei o B. O terceiro nome só posso chamar o C. Pelo princípio fundamental da contagem, olha lá. 3 vezes 2 vezes 1, exatamente os nossos 6 casos aqui. Ou seja, nós podemos pensar também, sem precisar escrever todos os grupos, podemos pensar em 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Porque eu preciso pensar de quantas formas, quantas vezes cada grupo de 3 pessoas foram contados. Quantas formas cada grupo foi contado repetidamente. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. As 6 aí. Mas eu não preciso saber quais. Lembra que eu falei com vocês que eu não preciso saber quais? Eu preciso saber quantas. Por isso que eu venho aqui e divido por 6. Deu para acompanhar esse primeiro momento da análise combinatória? Essa primeira ideia da análise combinatória? Tá tranquilo aí? Vocês estão boiando aí? Deu sim. Agora, Maria Eduarda, antes de forçar a forma, eu quero mostrar para vocês os casos. Porque o exercício de análise combinatória, o que dificulta é saber quando eu vou ter que dividir e quando eu não vou ter que dividir. Vocês viram aqui, ó, que eu fiz 2 casos, 3 casos. Primeiro caso não teve que dividir por ninguém. Segundo caso não teve que dividir por ninguém. Mas o segundo caso eu precisei pensar um pouquinho além e dividir por 6. Porque senão eu iria errar a resposta. Porque a resposta não seria 24. A resposta é 4. Ah, Vaguinho, prova pra mim que é 4. Você tá falando que é 4 aí, mas não acredito que seja 4 não. Escreve. Olha aqui. A, B, C, D. Vou escrever todos os 4 grupos possíveis para vocês. A, B, C, A, B, D, A, B, D, B, C, D, B, tá faltando um, qual? Me ajuda aí. B, C, D, A, B, C, A, B, D, A, B, C, A, B, D, tá faltando um, cadê ele? CDA. Aqui. Os 4 grupos que nós achamos aí, ó. Eu posso escolher o A, B e C, ou o A, B, D, ou o B, C, D, ou o CDA. Os únicos 4 grupos que vocês conseguem montar aí. Ah, Baguinho, pega o CBA, já tá contado aqui, ó. Ah, Baguinho, pega o BCD, já tá contado aqui. Que foi resolvido no problema de repetição. Tá? Então tá os 4 grupos aí. Beleza? Então agora vamos falar sobre como distinguir cada caso.
Este caso aqui, agora é importante entender, tá? Que eu vou falar de ordem e de natureza. Esse caso aqui, vocês viram? Eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Poderia ter escolhido o número 105. Esse azul amarelo aqui é muito feio. Vamos fazer de azul. Poderemos ter 152, é uma possível resposta para o meu primeiro caso, né? 152 aqui, ó. 3 logaritmos, escolhidos de 1 até 9, sem repetir. 153 é um outro caso. São iguais? Não, é óbvio que 152 é diferente de 153. Agora pega isso aqui, 152 e 251. Continua sendo diferente. Então vocês estão vendo que nesse primeiro tipo de problema, nesse primeiro tipo de problema de contagem, vocês percebem que a ordem dos elementos influenciou o resultado. 152, 251 são resultados diferentes. E esses resultados estão incluídos aqui no 504. Então, vocês viram que a ordem dos elementos está influenciando o seu resultado. Então, a ordem é importante. A ordem é um caso a ser levado em consideração. 152, troca de ordem. 251 é um resultado diferente, então a ordem precisa ser levada em consideração. Agora, o 152 também é diferente do 153, mas eu mudei ordem aqui? Não. Eu troquei o elemento. Eu tirei o número 2, peguei um que não tinha sido escolhido e coloquei no lugar do 2, que no caso foi o 3. Então eu formei o 152 é diferente do 153. Então vocês estão vendo que aqui eu não troquei a ordem, mas eu troquei o elemento. Foi possível tirar um elemento que já estava lá, que no caso é o 2, e eu troquei pelo 3. Então, quando você trocou o elemento, você fala que a natureza dos seus elementos precisa ser levada em consideração. Tá? Então, nesse caso aqui, a natureza e a ordem são totalmente importantes. Beleza? Passa para o segundo caso para vocês verem. Analise os seus resultados. E falem para mim uma fila possível de colocar a galera aí sentada nas poltronas. Poderia ter colocado aí o A primeiro, o C depois. O A primeiro, o C depois, o D e depois o E. Não tem E não, vai. O B, tá lá. Coloquei todo mundo sentado bonitinho. A, C, D, B. Troca a ordem dessa galera aí. Coloca o C primeiro, o A depois, o D depois e o B depois. Troquei a ordem dos dois primeiro. Pergunto para vocês, alguém digita para mim aí no chat, para ver se vocês estão acompanhando. São duas formas distintas ou iguais? Colocar o A, B, C do jeito que eu coloquei aqui, né? A, C, D, B é uma fila e C, A, D, B é a mesma fila ou é uma outra fila diferente? O que vocês acham? São filas diferentes, né? Porque eu troquei a ordem das pessoas ali, ó. No primeiro exemplo que eu dei, o A estava na frente do C. Agora é o C que está na frente do A. Então isso aqui são coisas distintas. Ó, mas espera aí, se você trocou a ordem e deu um resultado diferente,
E isso significa que a ordem nesse problema é importante. Agora troca somente a natureza para mim. Será que eu consigo trocar apenas a natureza? O que é trocar a natureza? Você tem uma quinta pessoa para colocar no lugar da quarta pessoa, por exemplo? Não tem. Não existe a quinta pessoa. Você tem quatro pessoas e as quatro pessoas estão sentadas. Elas vão ficar sentadas. Não existe a pessoa E para você colocar no lugar da pessoa D. Então, como que você vai trocar o elemento? Como que você vai trocar a natureza? Não tem jeito. Então, nesse tipo de contagem, a natureza não importa. A única coisa que importa, a única coisa que vai influenciar o resultado é a ordem dos seus elementos. Então, viu aqui, ó, primeiro, a ordem foi importante, a natureza foi importante. Aqui não, aqui é apenas a ordem. Terceiro caso. Um exemplo de grupo. Vocês viram que sempre eu estou pegando um exemplo? É só fazer isso nos exercícios. Pensa no resultado possível. Ah, esse resultado é um problema, é um cara a ser pensado. Troca a ordem dos elementos dele. Mudou o resultado? Então é importante. Não mudou? Então não é importante. Um exemplo de grupo. Eu quero formar o grupo com o A, o B e o C. Peguei o grupo aí, ó. 3 pessoas. A, B, C. Ah não, Vaguinho, pega o ABC não, nego. Vamos mudar esse grupo. Claro, vamos mudar. Pega o CBA para mim. Ué. Olha lá. ABC, CBA são os mesmos grupos que já foi explicado aqui, que foi contado 2 vezes. Ou seja, esse cara são grupos iguais. Isso quer dizer que a ordem aqui não influencia em nada. A ordem não é importante. Qual que vai ser a única coisa importante? A natureza dos seus elementos. Ou seja, as pessoas. Você tirar uma pessoa que foi escolhida no grupo e substituir por outra. Por exemplo, eu não tinha o grupo ABC. Ah, tá, ABC. Então eu vou tirar o C e vou colocar o D no lugar. São grupos iguais? Não, são grupos distintos. Então vocês estão vendo que a troca de elementos influencia o resultado. O que é que significa isso? Que a natureza é importante nesse caso e não a ordem. Os 3 casos estão aí falados. Problemas, tipos de problemas que importam natureza e ordem, tipos de problema que importam apenas a ordem e tipos de problemas que importam apenas a natureza. São os 3 casos de problemas que vocês precisam pensar na análise combinatória. Problemas do primeiro tipo são chamados de arranjo. E como que eu calculo? Qual que é a fórmula do problema dos arranjos? É essa formulinha aqui, ó. O que significa essa fórmula? Eu estou arranjando N elementos escolhidos P a P. Ou seja, eu estou arranjando 9 elementos escolhendo de 3 em 3. De 9, escolhi 3. N, estou escolhendo P elementos. Como que eu calculo isso por fórmula? N fatorial, N menos P fatorial. Depois eu vou te mostrar para vocês que é a mesma coisa que eu fiz aqui. O segundo caso é chamado de combinação simples. Mentira, mentira. Permutação. Se vocês pegarem a palavra permutação no dicionário, ela significa trocar de ordem. Que é exatamente o que a única coisa que importa nesse tipo de problema. É trocar a galera de ordem para mudar o resultado. Tá? Então, quando se tem problemas do tipo permutação, onde apenas a ordem é importante, vocês vão aplicar a fórmula. Permutação de N elementos.
estou trocando, estou permutando 4 pessoas de lugar. Né? Como que eu faço isso? 4, 3, 2, 1 é 4 fatorial. Ou seja, a permutação de n elementos é simplesmente um n fatorial. Se eu tivesse 7 pessoas para colocar em fila, 7 fatorial. Se eu tivesse 10 pessoas para colocar em fila, 10 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, recapitulando, para ficar bem claro, arranjo, natureza e ordem, permutação, apenas ordem, e, por último, a combinação simples. A combinação simples são problemas de contagem que apenas a natureza influencia os resultados. Vocês viram aqui que a ordem não influenciou nos grupos, mas a natureza sim. Nesse caso, vocês vão fazer combinação de N, P, ou seja, esse C aqui de combinação. De N elementos, de 4 pessoas, estou escolhendo P, ou seja, estou escolhendo 3. Combinação de 4 em 3. N fatorial, P fatorial, N, bicho aqui, menos P fatorial. 8h20 já. Então temos aí os 3 problemas de contagem para a aula de hoje. Arranjo, permutação e combinação simples. E vocês viram que eu fiz tudo sem fórmula. Tudo foi raciocinado sem fórmula. Pessoal, porque antes de surgir a fórmula, surgiu foi o raciocínio. Antes da fórmula aparecer, o raciocínio já existia. Né? Os estudiosos antigamente já tinham pensado, já estavam construindo esse raciocínio para chegar na fórmula. Não foi a fórmula que apareceu primeiro. Tá? Então, por isso que eu passei todo o raciocínio antes, para mostrar para vocês agora a fórmula. Tá? Agora, olha o raciocínio aqui com a fórmula. Eu não tinha de 9 números escolher 3 para formar uma senha, e eu vi que a natureza e a ordem são importantes. Então, olha aqui. Arranjo de 9 elementos, estou escolhendo 3. Coloca na fórmula. O N sempre é maior que o P, tá? Porque não tem como você escolher 10 elementos no total de 3. O grupo de escolha sempre tem que ser maior que a escolha. 9 fatorial. 9, 3, 9 menos 3 fatorial. Fazendo aquilo que eu falei no primeiro da aula. 9, ó, vai ficar aqui. Arranjo de 9 elementos, estou escolhendo 3. Vai ser 9 fatorial, 6 fatorial. O 9 vai caminhar até o 6. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 6 fatorial. O que eu posso fazer com 6 fatorial? Cortar. Olha o que sobrou. 9 vezes 8 vezes 7. E olha o que eu pensei no início. 9 vezes 8 vezes 7. Mesma coisa. Olha o próximo. Permutação de N elementos. 4 pessoas, eu preciso escolher as 4 pessoas e colocar as pessoas em fila. A única coisa que eu faço é trocar eles de ordem. Então você aplica a fórmula da permutação, que vai ser permutação de 4 elementos, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o 24, que foi exatamente o que nós pensamos. Ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E por que essa fórmula é n fatorial? Porque lembra que eu disse no começo que aqui eu tinha 4 pessoas e estava escolhendo todas as 4? Aqui eu tinha 9 números e estava escolhendo 3. Põe aqui o seguinte, pega os n elementos e escolhe todos eles. Olha o que acontece. Vai ficar arranjo de n, estou escolhendo n, porque estou escolhendo todo mundo. Dos 4, estou escolhendo 4. E no primeiro caso, dos 9, estou escolhendo 3.
Mas aqui no segundo caso, eu tenho 4 pessoas e preciso escolher as 4 pessoas. Então, o grupo de escolha é igual à quantidade escolhida. Coloca na fórmula do arranjo aqui, olha. Vai ficar n fatorial, n menos n fatorial. Mas n menos n fatorial é 0 fatorial. E vocês lembram que eu falei que 0 fatorial é 1? N fatorial dividido por 1 é n fatorial. Por isso que a fórmula do arranjo é simplesmente o n fatorial. Tá? Porque você está escolhendo todo mundo, não está sobrando ninguém de fora. E por último temos a combinação, que é essa fórmula n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. De 4 pessoas, que é o meu grupo de escolha, que é o n, eu preciso formar um grupo de 3. 1, 2, 3. Então estou trabalhando com combinação de 4 em 3. Substitui na fórmula. 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial dá 1. Não vou colocar 1 porque 1 é vezes qualquer elemento, é o próprio elemento. Como que eu resolvo isso? Eu preciso caminhar até o 3. 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Cancela, cancela, dá exatamente o que eu pensei aqui, ó. Olha lá. Mas o que eu fiz aqui, ó, 4 vezes dividido por 3 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 6, né? Porque se você fosse resolver o 4 fatorial, daria 24. Se você fosse resolver o 3 fatorial, daria 6. 24 dividido por 6. 24 dividido por 6. Então, temos aí a primeira parte da nossa combinatória. Que é quase tudo. Que é o que eu preciso que vocês entendam. Natureza, ordem, ordem, natureza. Para a gente passar para os exercícios mais complicadinhos que vão puxando o raciocínio. Que o raciocínio vai ficar um pouquinho mais complicado. É muita coisa para analisar. Aqui eu dei exemplos básicos. Para mostrar para vocês entenderem o que é ordem, o que é natureza. Tá? E quais são as formas que vocês precisam aplicar aí. Acharam muito difícil acompanhar o raciocínio, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo rapidinho. Aqui são quase 8h30, dá tempo de terminar. Só fazer um exemplo simples. Só para eu perguntar para vocês. Eu sei que vocês estão caladinhos, vocês não gostam muito de responder. Eu até entendo. Mas vamos ver se vocês conseguem me falar qual caso que é esse problema. Arranjo, combinação ou permutação? Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze? Nos 3 casos que eu passei para vocês hoje, vocês acham que é o quê? Arranjo, permutação ou combinação? Pode falar aí, não tem medo de errar não. Pensa, a ordem importa? A natureza importa? Combinação. O Eduardo achou que é combinação. Alguém acha que é diferente? Ah, o Thiago acha que é arranjo. Chayane também acha que é arranjo. Só falta um falar permutação. Beleza. Maria Eduarda é arranjo. Tá? Por que é o arranjo? Pensa comigo, Maria Eduarda. Me dá um exemplo aí. Você tem 10 atletas, né? Vamos colocar nome aos atletas. Atleta 1, 2, 3, 4, até o atleta 10. A camisa da roupa deles. Tá lá 1. Olha um possível resultado para o jogo.
1 ganhou ouro, o camisa 4 vai ganhar prata e o bronze e o camisa 10. E eu vou trocar a ordem que eu falei, Maria Eduardo. Vou falar o 10 primeiro, o 1 depois e o 4. São formas distintas? São. É diferente. A ordem ali está importando. Por que a ordem aqui está importando? Porque você tem na primeira forma, o 1 ganhou ouro, o 4 ganhou prata e o 10 ganhou bronze. Quando eu mudei a ordem do pódio, o 10 está ganhando ouro, o camisa 1 está ganhando prata e o camisa bronze está ganhando prata. Então a ordem aqui sim é importante, porque nós temos resultados diferentes. O Wagner, a natureza, será que a natureza é importante? Pensa, 1, 4 e 10. É um possível resultado. Camisa 1, ouro, camisa 4, prata, camisa bronze, 10. Camisa 10, bronze. É possível trocar elemento? É possível você pegar um que está no pódio, tirar ele? Fala, amigo, você não ganhou não, tá errado. Quem ganhou foi o 9. Troquei o elemento. E é um pódio diferente? Sim, é um pódio diferente, porque agora eu tenho 9 ganhando bronze e não 10 mais ganhando bronze. Tá entendendo? Então, o que eu fiz aqui? Eu troquei o elemento 10 pelo elemento 9. Isso quer dizer que são resultados diferentes, porque o 10 estava ganhando bronze, mas, na verdade, quem ganhou bronze foi o 9. Então, são casos a serem pensados. Então, quer dizer que a natureza é importante. Então, aqui você tem um problema que os dois são importantes. Qual o problema que os dois são importantes? Arranjo. Não foi isso que nós trabalhamos? Arranjo. E como que eu calculo isso, então? Arranjo de... São quantos atletas? 10 atletas e eu preciso escolher 3 para o pódio. Então você vai ter 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial, né? Na formulinha do arranjo. Que vai ficar 10 fatorial, 7 fatorial. Você vai ter arranjo de 10 em 3. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Cancela, cancela. Bastaria você fazer 10 vezes 9 vezes 8, que nós teríamos aí 720 resultados diferentes para esse campeonato. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí, conseguiram acompanhar o meu raciocínio. Quinta-feira a gente continua falando de mais análise combinatória, fazendo mais exercícios para eu passar para o nível acima, tá? Para a gente trabalhar com exercícios pouquinhos mais complicados do raciocínio, tá? Mas nós vamos passo a passo aí, não precisa ter pressa não, tá? Porque a gente está com um tempo bom aí, porque nós já falamos da maioria das questões mais importantes do Enem, tá certo? Então, quinta-feira espero vocês aí. Abraço, tamo junto. Se precisar, é só chamar. Tchau, tchau. Falou, Thiago. Tchau, Chayane.